Gente, hoje eu vou conversar com a Alê Monteiro. No dia do aniversário dela, data super especial, e o presente foi meu de estar aqui com ela hoje. Ela é jornalista, mentora em oratória e doutoranda. É muita coisa, Alê, é muita coisa. Queria que você conversasse um pouquinho comigo. Eu te conheci na época do jornalismo, né? Isso. E como é que foi? Vamos lá, vamos começar do começo. Como é que foi toda essa sua trajetória até chegar no dia de hoje, né? Que você é uma referência aí dentro desse universo de oratória feminina. Me conta um pouquinho, como é que foi essa sua trajetória? Começando pelo começo mesmo, um prazer estar aqui com você. E eu comecei no jornalismo, fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, aquela loucura de ciência política e comunicação. E eu já gostava muito dessa parte de comunicação, sempre me vi como uma pessoa extrovertida, comunicativa, que gostava de falar. Mas eu fiz um treinamento de 1 ano e meio de oratória que mudou muita coisa. Por isso eu sempre falo, não adianta nada a pessoa olhar e falar, você fala super bem, você está nos espaços, você não fica nervosa, você não fica tão tensa, você não é tímida. Não precisa investir na sua oratória. Isso é fake news, é uma mentira, na verdade. Porque existem pontos especiais, estratégicos de persuasão, de como conseguir convencer o outro, atrair a atenção das pessoas dentro da oratória. Então, esse momento que eu fiz um treinamento à parte, além da faculdade, e eu já tinha trabalhado em rádio, em TV, em assessoria de imprensa, comunicação institucional, comunicação sindical, em várias áreas, mas o treinamento à parte de oratória me ajudou muito para eu me ver de forma diferente também, para eu conseguir comunicar melhor e quebrar um perfil feminino que é muito comum, que é o perfil da menininha, que eu sempre fui. Então eu consegui quebrar um pouco mais esse perfil. A miopia ajuda também, tá, gente? Sempre bom. O óculos, essa coisa, muda um pouco o seu perfil, mas a forma de falar e de se colocar nos lugares também veio com a oratória. Aí na pandemia eu já estava no mundo acadêmico, sempre amei essa parte da sociologia, da ciência política, e a minha pesquisa sempre foi direcionada para o feminino. Ali eu comecei a ter vontade de ensinar. Venho de uma família de educadores, meu avô era educador famoso na minha cidade, era diretor da escola técnica de Volta Redonda, que era muito famosa, que colocava o pessoal direto na CSN e tudo mais. E eu sempre gostei muito de estudar e de ensinar também. Nisso veio a pandemia e eu não vi possibilidade de mudar de área, de entrar numa universidade para dar aula, mesmo tendo mestrado, porque estávamos naquele caos, as universidades fechando, reduzindo o número de professores, pegando um professor que era do presencial e colocando para dar aula no EAD, e não era funcional aquilo, isso era Uhum. um problema. Nisso, eu comecei a pensar diferente, comecei a ter ideias do que eu poderia fazer para ensinar com o que eu tinha. Primeiro, eu comecei a fazer várias lives, vários vídeos no YouTube, super artesanal, muito numa tentativa. Meu cachorro participava para dar aquele engajamento que também não adiantava tanto, mas as lives começaram a ficar um pouquinho maiores. Comecei a conhecer pessoas da internet, Você tem foi tomando pessoas. gosto pela coisa, né? Isso, e conhecer pessoas na internet, isso é muito doido, porque tem várias pessoas que hoje vão me dar parabéns, amiga, e eu nunca vi pessoalmente. Nunca mesmo. Conhecer gente de São Paulo, de outros estados do Brasil, de fora e etc., que trabalhavam com empoderamento feminino. E era o tema da minha pesquisa de mestrado. Uhum. Eu pesquisei liderança feminina dentro de alguns espaços de poder. E pude aprender bastante sobre isso e comecei a fazer os conteúdos. Aí chegou um momento que uma pessoa virou para mim e falou: Nossa, eu quero falar igual a você. Eu adoro as suas lives. Quero falar igual a você. Me ajuda a fazer um roteiro? Achando que era o texto a questão, e não era. Aham, aham. Ele ajuda também, mas não é. Ele é um complemento, o roteiro somado a outras técnicas. Sim. Aí dali eu fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, não ia fazer o roteiro para ela. Mas teve um dia que algo me fez pensar na oratória feminina. Hum. O treinamento de oratória que eu fiz como aluna era oratória geral. E
pegava muito num ponto de dizer o seguinte: ah, tanto faz o seu conteúdo, o que importa é a forma de falar. E eu discordava disso. Além disso, eu vi uma grande amiga minha, super workaholic, mudou do Rio para São Paulo porque queria estar no meio de pessoas que pensavam como ela, que queriam trabalhar, 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 com várias especializações, advogada, participar de uma live. E ela era convidada. E era uma live com uma pegada feminina, mas tinha um outro advogado, um homem mais velho que ela. Ela foi, se arrumou, estava ótima, conexão perfeita, tudo dando certo. Só que todas as vezes que as perguntas vinham, ele respondia, interrompia e falava: ah, deixa que ela complementa. E chegou numa pergunta que foi crucial para mim. Perguntaram diretamente para ela: na empresa que você trabalha, que você coordena, o que a sua experiência diz sobre isso? Qual a sua percepção? E ele interrompeu e falou que ele ia responder e ela ia complementar. Aquilo para mim foi a revolta, eu fiquei desesperada, com vontade de comentar na live, de criar uma confusão gigantesca, porque me incomodou muito, não só por ser uma amiga, mas por ser uma mulher, por ser alguém com muita capacitação e que estava sendo diminuída ali de uma forma muito pesada. A gente que é da comunicação sabe a E a gente sabe que não importância. é uma situação isolada, né? É uma situação que a gente passa diariamente. Assim, eu passei por muita situação na adolescência, na fase adulta, agora aos 40, assim, sempre vai ter, assim, a gente está muito longe de derrubar isso, isso é uma coisa que incomoda muito, mexe muito com a nossa autoconfiança. E uma coisa bacana é o seguinte, eu acho que você está ajudando, as pessoas a entenderem o seguinte, é um mito isso de que, assim, falar em público é um dom. Eu não tenho esse dom, não serve para mim, Exato. né? Muita gente, até da nossa área mesmo de comunicação, queria atuar em outras frentes, mas foi tolhida por essa ideia, né? Pô, eu adoro, queria muito fazer alguma coisa em TV, falar em público, adoro, mas isso não é para mim. Eu morro de vergonha, eu não sei falar. E isso vale para qualquer outra profissão, né? Quando a gente tem que falar em público, tem que estar ali de frente com as outras pessoas, aquilo ali barra muito a gente, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça de que eu não sei falar em público. E ponto, porque aquilo não é para mim. E isso tem como ser trabalhado de uma forma muito assim revolucionária, porque você vira uma chave, né? Não é só falar. Eu acho que impacta em muita coisa dentro desse nosso universo, porque mexe com autoestima, mexe com, me corrija se eu estiver errada, né? Mas com posicionamento, com autoconfiança, porque quando a gente se comunica é a gente ali, né? Então, Tem muito essa e não é parte da receita de síndrome da bolo, né? impostora. Cada um Exato. tem ali o seu pontinho para ajustar, né? Finalize. Finalizando essa história, dessa parte que eu estava comentando, e também vou trazer um ponto que você disse que é muito interessante. Eu vi aquilo acontecer, olhei e pensei, o que que eu tenho que ensinar agora? E usei daquele pequeno engajamento que eu já tinha para começar o treinamento de oratória para mulheres. Pensando no que você falou agora, isso de olhar e falar, será que isso é para mim? Isso é a chamada síndrome da impostora, tem na psicologia, muito comentada, e para mulher é diferente. O famoso buraco é mais embaixo. É, Para mulher é mais difícil, é mais pesado, porque a gente escuta a vida inteira. Ah, fica calada, se comporta, é isso. Ou você vai ser um perfil da boazinha, ou da perfeita que tem que dar conta de tudo, ou da salvadora que vai ajudar todo mundo. Então, esses estereótipos que a gente acaba aprendendo ao longo da nossa trajetória, da infância e tudo mais, acabam atrapalhando muito na hora de comunicar, muito. A gente não acredita na gente, simplesmente. exatamente, Uma vez uma aluna me perguntou assim: ah, mas o frio na barriga, foi até na PUC que eu dei um treinamento lá. Ela me perguntou: ah, ele sempre vai existir, né? É normal o frio na barriga. Eu falei: não, eu não sinto. Ela, como assim? Eu falei: mas eu não sinto porque eu sou incrível. Eu não sinto porque eu treinei, porque eu aprendi, eu sentia antes. Então anda muito nessa mão aí de treinamento, não é dom. Claro, você pode ter um perfil mais comunicadora, mais extrovertida ou introvertida, tímida. Porém, os tímidos têm grandes vantagens também na oratória. como? Tipo como? Por exemplo, uma pessoa tímida muitas vezes é uma pessoa que consegue ouvir melhor.
Ouvir mais os outros. Uhum. Prestar mais atenção no comportamento dos outros. Isso ajuda muito na hora de falar. Porque não é sobre falar muito, é sobre falar aquilo que vai impactar o outro e vai chegar no meu propósito. É uma ferramenta de persuasão, você perceber o que o outro precisa e eu vou te ajudar nessa parte. Você vai se oferecer. Claro que não é uma manipulação, você vai usar essa ferramenta de uma forma positiva para conseguir aquilo que você quer, mas agindo de forma transparente também. Uhum. Enquanto o extrovertido muitas vezes tende a ter um pouco mais de facilidade para falar, mas cai no famoso vício de linguagem. O é, o né, o tipo. As Tipo assim, gírias, você não olhar, né, nos olhos, tem toda aquela linguagem não verbal também, né, que a gente fala muito, assim, a importância da linguagem não verbal. Você está se comunicando não é só com a voz, né, o seu corpo está ali falando o tempo todo. E, Ale, para quem é a oratória, assim, quem que te procura? Quem são as suas alunas? as minhas alunas são majoritariamente mulheres, às vezes eu já fiz alguns treinamentos para empresas também, que tem um público misto. De uma faixa etária a partir mais ou menos de 25 anos, mas não são somente pessoas tímidas ou com uma extrema dificuldade. Muitas das minhas alunas que têm resultados maravilhosos são pessoas que gostam de falar, que se comunicam, sentem um frio na barriga, mas para além disso precisam lapidar e ter uma fala ainda melhor, conseguir falar em situações específicas, porque existe isso. Por exemplo, falar na frente de gente importante. Uhum. É sempre um problema de um grupo. Ah, porque eu falo super bem, mas chegou fulano, chegou no mundo Eu acadêmico, um travo, é o orientador, famoso eu trava. travo, né, eu não consigo falar. E aí eu costumo trazer uma citação de um livro, que é uma fala da Michelle Obama, que você está diante, vou parafrasear aqui mais ou menos, você está diante das pessoas mais importantes do mundo, você começa a perceber que elas nem são tão inteligentes assim, e que elas nem são tão incríveis assim. E muitas vezes nós temos algo único a contribuir, que vem do que você disse, da nossa história, da nossa trajetória. Isso vai contribuir de alguma maneira. Então, todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Sim. Cabe a gente chegar nesse autoconhecimento para poder usar as técnicas atreladas a esse empoderamento e conhecer essa potência feminina que é nossa. E como é que funciona o programa, a sua mentoria? Como é que é o passo a passo? Primeiro você faz assim um rastreamento para entender realmente qual é a principal dificuldade da pessoa, usa um pouco de psicologia, porque às vezes a pessoa tem uma trava ali ou ela tem uma timidez que vem de alguma situação que ela já passou e que é importante a gente entender aquilo ali, como é que aconteceu, uma falta mesmo de autoconfiança. Como é que funciona a sua mentoria? A minha mentoria tem uma diferença de treinamentos online, outros por aí, porque ela é individual. Ela tem uma pegada de olhar para você o que que você quer agora, o que você precisa. Por exemplo, trabalho numa empresa, chego na reunião, não falo um nada. Fico calada, só anoto, é aquilo. Eu sou uma pessoa que tem talento para anotar. Só. Fulana fala. Eu fico calada e recebo. Aham. E não é por aí. Isso acontece muito. A pessoa é muito capacitada, estuda muito, tem vários cursos, tem um currículo gigante e não consegue alcançar certos lugares. Ela nem é vista, ninguém nem sabe o que ela estudou, o que ela sabe. Inclusive, isso aconteceu comigo. Por mais que eu tivesse essa coisa de ser extrovertida e tudo mais, essa personalidade. Isso aconteceu comigo algumas vezes no mercado de trabalho. Hoje, como jornalista, você olha amigos e colegas que chegaram a lugares que você sonhou antigamente. Isso acontece comigo. E alguns eu sei que networking ajudou, além do talento, claro. Mas, assim, algumas oportunidades eu sei que eu perdi por não ter, no momento, investido nessa parte da oratória. E principalmente de autoconhecimento, de empoderamento, de estar ali presente, acreditar que você pode se jogar, tentar tomar a palavra. Ao contrário, se a pessoa que recebe a ordem, anota, fica quieta, pensa, ai, será que vão achar que eu tô. Chora. Nossa, eu tive uma época que tudo se mexia muito comigo e eu não conseguia, aí eu sentia aquela trava. Eu, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Eu Não é nada recomendo o aluno disso. chorar, tá? E aí eu boto tudo pra fora e aí é que o negócio desanda mesmo, que eu falo, pronto.
tá claro aqui a minha fraqueza, né? Porque como é que a minha resposta foi um choro? Como é que eu não argumentei? Como é que eu não questionei? Eu não conversei? Assim, é muito complicado, né? Olha, o choro é parte e vale a pena, tá? Eu mantenho isso. Você tem certeza? Tenho certeza. Porque a gente entra nisso. Tem até uma autora americana muito boa que eu uso muito, que é a Brené Brown. Ela fala disso, de você abraçar a sua vulnerabilidade. Se você não fizer isso, você não vai ter coragem de tentar nada. Ela fala, você tá na arena da vida, eu falo isso na aula, tá? Você tá na arena da vida, você tem que se expor. Porque pode dar tudo errado dentro do que você queria ou Adorei não. isso, Tem que adorei. tentar. E eu me sinto bem em filme Gladiador. Você vai entrar ali, vai chegar o leão, você vai ter que dar um jeito. É É. bem nesse ponto. Então, assim, na mentoria, existem algumas aulas individuais comigo. Existe um material de apoio bem grande e outras aulas que a aluna assiste sozinha. Porém, ela tem a possibilidade de tirar dúvidas comigo de uma forma muito individual. E, além disso, tem algo que, assim, eu descobri na prática que funciona muito. Além das práticas em sala comigo, ela vai usar o celular e vai gravar uma selfie, um vídeo, depois que ela terminar a aula. E isso para ela se ouvir. Quando ela começa a se ouvir, ela começa a perceber aonde que ela precisa melhorar. Uhum. Faz muita Além da prática, aula. né? Exato. Sem prática não funciona. Eu não vendo milagre. Eu E vendo quanto curso tempo para mudar. demora a mentoria? Cerca de 2 meses, mais ou menos. As aulas funcionam uma vez por semana. Por quê? Eu penso que a minha aluna, nós mulheres quase não temos nada para fazer, né? Além da carga horária pesada, é trabalho, quem tem filho ainda mais, fora casa. Existe um termo na sociologia, divisão sexual do trabalho. Uhum. E o nosso lado é sempre muito pesado. Então tem que ser algo que ela vai prestar atenção, vai estar atenta. Eu falo, não assiste uma aula lavando louça, por favor. Sim. Não é um vídeo de entretenimento no Se entrega YouTube. ali para aquele momento, Vai, né? anota, pergunta, manda áudio pra mim, pode perguntar e etc. Então, eu quero que ela esteja ali presente de fato, porém, dentro do momento dela, Tem com algum tipo de tranquilidade. exercício assim que você pede para a pessoa praticar? Ela pratica algum, sei lá, eu te conto que amanhã eu vou ter uma reunião super importante com um cliente. E aí um dos meus vídeos poderia ser esse, né? Como é que eu vou me sair na reunião? Exato. Como é que funciona? O exercício é exatamente o que você sugeriu. Eu peço para a pessoa fazer referente ao momento que ela está vivendo. Por isso eu sei assuntos das empresas de todo mundo. Brincadeira, gente. Mas assim, eu mantenho tudo em sigilo, claro, mas ela mantém aquilo e manda pra mim aquilo que ela tá vivendo hoje. Eu tenho uma reunião semana que vem. Eu tenho um trabalho para apresentar. Tem uma aluna minha médica que precisava fazer uma apresentação no Hospital do Cérebro, aqui no Rio. E ela foi, fez a apresentação, ela ia me mandando em pedaços. Ou fazia também a prática em sala, fez tudo. Abria o slide, o PowerPoint, eu olhava desde o slide, a imagem do slide, tudo certinho. O tipo de roteiro para o slide, o roteiro que ela está utilizando ali também na fala, o que casa com o que fica interessante. E o resultado é maravilhoso, porque ela saiu dali com convite para apresentar o mesmo artigo na Europa, no hospital de Caramba, lá. Só que isso. bacana. E ela tava assim, desesperada, eu sou horrível. Eu evitei de falar até agora. E agora? Falei, não tem como evitar, acabou. O Eu fico mundo cada vez pensando mais que assim. uma das dificuldades que de repente você deve encontrar, sem ser a vergonha, a falta de confiança, é o medo do julgamento, né? Que a mulher sente isso muito mais do que o homem. Não vamos generalizar, mas assim, nós somos julgadas 24 horas. Então, talvez isso impacte muito também nessa trava, né? E nessa deficiência que muita gente entende que tem na oratória pelo medo do julgamento, né? Eu tô falando ali, o que será que a Alessandra tá pensando de mim? Será que ela tá entendendo o que eu tô falando? Ela tá achando que eu tô sendo arrogante? Ih, ela tá, depois vai rir do meu cabelo, né? Alguma coisa assim. Você sente isso também? Esse medo que a mulher tem do julgamento? Muito. Medo do olhar do outro é um dos principais. Tanto essa parte da Brené Brown que eu comento tem muita relação com isso. E o homem sente também, de formas diferentes. Mas a mulher sente isso na parte
estética, porque nós somos muito pressionadas nesse ponto. A gente sente em outras áreas, ou quem vai estar ali, ou se tiver uma pessoa que já te diminuiu. Exatamente. Tem gente também que entra no lugar e fala assim: ah, vou procurar alguém no meio e vou olhar para aquela pessoa na hora de dar uma palestra ou fazer uma reunião para mais pessoas. Mentira, fake news. Não é para fazer isso. Ah, isso não é uma Não, técnica, isso é então. péssimo. Você tem que olhar para todo mundo. Ah, como é que eu faço isso? Pausa, respira, olha, continua. E vai pausando. Sem é, sem né, vai pausando, respirando e seguindo. Mas isso também é algo que pega muito pesado. É um dos maiores problemas. É o medo do olhar do outro. O que que a pessoa vai achar de mim? Será que eu tô me achando? Tem isso. Será que eu tô tomando o lugar de alguém? Será que isso é pra mim? Aí entra na síndrome da impostora. Então isso é muito comum. Eu tenho até uma história da cafeteira sobre isso. Me conta. E eu queria entender um pouquinho também dessa síndrome da impostora, porque eu acho que é bacana você comentar, porque a gente se auto-sabota o tempo todo também, né? Isso, a história da cafeteira, ela é o seguinte. Na verdade, essa história foi uma história que eu vi como aluna de oratória. Quem contou foi uma outra aluna. Ela estava para apresentar um projeto e ela ia apresentar esse projeto num lugar que ela ia dar uma aula, como se fosse uma aula teste, uma entrevista de emprego, para uma instituição bem grande federal aqui no Rio, para ser professora universitária. Bom, difícil. Socorro. Ela foi. E aí, tudo bem. Chegando lá, tudo foi acontecendo bem. Quando ela chegou, ao invés dela encontrar um olhar de julgamento negativo, alguém que não gosta, algo assim, ela encontrou alguém que ela gosta. Um professor que já conhecia o trabalho, que gostava e tudo mais. Ela achou ótimo. Já ganhou um ponto. Já foi mais tranquila. Aí chegou, começou a explicar e etc. Usou as técnicas de oratória que ela aprendeu, deu tudo certo, tudo bem. Só que quando ela foi falando, ele começou a fazer assim com a cabeça. E ela começou a ficar tensa, né? Um pouco desesperada. Eu já ia começar a chorar. Eu já ia começar Dá a um chorar. medo, dá um medo. O que que a pessoa tá fazendo? Não. E aí ela respirou, segurou a onda e finalizou. No final, vem o professor, abraça, dá os parabéns, fala que foi ótimo. Aí, assim, ela tinha intimidade, ela perguntou, é isso. Vamos Por que perguntar, o que que tá ali, que naquele acontecendo? momento, O você que que acabou houve? comigo? É, o que que você quer me sabotar? Como assim? Não dessa forma, né? Ela perguntou numa boa. Ele falou, não, não fiz isso não. Ela fez. Aí ele, lembrei que eu deixei a cafeteira ligada lá em casa e não tinha ninguém, eu fiquei com medo de dar um curto, de acontecer alguma coisa. Foi isso, ela quase perdeu a oportunidade de trabalho da vida dela, porque concurso, assim, são raras as vezes que abrem, e essa já era uma etapa final, por conta da cafeteira de um professor que já tinha o emprego dele, a estabilidade dele, já deve estar aposentado hoje. Quando eu contei essa história, principalmente em treinamentos em empresas, mas também no individual, causou um impacto nas pessoas, que teve uma aluna que virou para mim e falou assim: fui fazer uma reunião. Nossa, olhei para as pessoas e pensei, um monte de cafeteiras. Eu tenho que falar bem. E entra nesse É o ponto. medo do Se julgamento, né? você parar, o medo a gente sempre vai ter. Do que vão achar, do que vão pensar, isso é normal. Do que a minha família, será que eu sou orgulho para minha família ou não? Isso é super pesado. Só que assim, se você não fizer o que você acha que deve ser feito, você tá paralisada pelo julgamento dos outros, não dá? É. Você simplesmente vai perder todas as oportunidades. Inclusive de falar, de se mostrar, de expor. Eu falo, não adianta você investir. Isso acontece muito com as minhas alunas. Em vários cursos de pós-graduação, MBA, dentre outras coisas, se ou trabalhar horas e fazer várias horas extras, morar na empresa, você nunca vai ser a promovida. Se você não chegar na reunião e se colocar. E não é se colocar para humilhar o outro. Isso veio muito até da minha pesquisa de mestrado, que eu pude perceber alguns perfis femininos que reproduziam o padrão sexista masculino anterior a elas, que elas tinham visto por último, digamos assim. Acabavam sendo mais agressivas e autoritárias do que os homens, porque acreditavam que só assim eu vou ser ouvida, só assim alguém vai me dar credibilidade. Isso é muito ruim, na verdade. Sim, sim. É dar sequência
a esse formato, essa estrutura social. Então, isso não é bom. Mas acontece também, de várias alunas É o minhas, famoso, a gente quer ganhar no grito, né? E não é isso, não é não é por aí, isso. né? Não é você Não vai saber se falar. comunicar melhor quem fala mais alto, Exato, né? não é você saber falar no sentido de você ir lá e falar mais alto, ou mandar em todo mundo, ou persuadir manipulando, não é isso. É. Eu acredito que um ponto importante que de repente você deve conversar com as suas alunas é do preparo para aquele momento, né? De você entender um pouco sobre a sua oratória, né? O que que você vai falar. Mas e quando acontece um improviso? O que que a gente pode usar naquele momento? Ah, eu vou ter que falar ali de improviso, não sei o que que vão me perguntar. O que que você indica, assim, para que a gente fique bem confiante ali naquele momento, que eu não tenho um roteiro para seguir, né? É diferente de uma apresentação. Eu tô ali, eu vou falar sobre aquilo que eu domino, eu me preparei, eu estudei para aquilo, e no improviso. Porque ali também não deve ser fácil, né? O que que a gente faz? Tem algumas coisas. A primeira parte, essa parte do olhar do outro. Você tem que estar com uma certa autonomia com isso e lidar com a vulnerabilidade. Eu falo, você não é o Google. As minhas alunas falam isso. Ah, eu tive que fazer uma live pela empresa e se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei? Falei, fala que não sabe. Aí na reunião, se perguntar, fala, essa não é a minha área de atuação, mas me manda essa pergunta que eu vou pesquisar para você e te enviar posteriormente, por e-mail, Tem etc. maneiras de falar, né? Exato, você não vai chegar, eu não sei, desesperada. Ou fazer uma coisa, um erro gravíssimo. Que eu tinha uma aluna que fazia e ela já veio sabendo que o chefe falou pra ela e ela veio por causa disso. Ela começava assim: ai, tô muito nervosa. Já Não, anunciando, não, né? não fala pros outros que você tá nervosa. Vai respirando. E aí vem respiração. A parte do improviso também conta com um certo roteiro, sim. Que Como? é você ter, eu sempre falo, papel e caneta, esquece a tecnologia, celular acaba a bateria, tá na reunião. Muitas vezes acontece, a pessoa começou a falar alguma coisa, você ficou um pouco tensa, nervosa, queria fazer uma pergunta, a pessoa não para de falar, você não pode interromper, seu chefe, o que que você faz? Anota? Básico, simples. E dali você começa a fazer pequenas anotações até para mudar o seu roteiro ao longo do processo, porque às vezes a fala de alguém pode mudar a sua. E Sim. não precisa ser um desespero. Você pode chegar, por exemplo, vai mostrar uma apresentação, um PowerPoint e falar: olha, tá vendo isso aqui? Fulano já apresentou super bem, mas eu vou falar um pouco mais nesse aspecto, dá pra fazer. Ao invés de olhar e pensar: nossa, fulano acabou de falar o que eu ia falar, e agora? Pânico, É, não. é. Dá pra você levar um papel e caneta, porque também se você olha no celular, mexe no celular, pode pegar mal. Sim. Parecer que é algo Desinteresse ou pessoal, é. desinteresse ali pelo momento, Tô né? jogando joguinho no meio da reunião, É, parece eu isso. acho que é bacana o que você está colocando, porque não é só falar. Quando a gente pensa em oratório, falar. Mas você já costurou aí tanta coisa importante que a gente entrou pela parte até da psicologia, a questão comportamental, até o que você colocou, né? Tem formas de se falar, como que você vai agir naquele momento, o que que você tem que fazer. Então, é um combinado para dar certo, né? Não Olha, tem até o fórmula, né? stylist a aluna precisa. No final das Jura? contas, não eu, porque eu não sou boa nisso, mas eu peço ajuda dos outros. Mas eu falo pra pessoa, se é live, não importa, passa perfume, se arruma, vai o melhor dentro do que você gosta. Ah, eu nunca passo maquiagem, tranquilo. Se arruma com o que você gosta, do jeito que você é. Isso é muito importante também, a personalidade. Porque eu já vi outras pessoas fazendo treinamentos de oratória, quando você vai ver o feedback do aluno, o aluno falando, são robozinhos. Não Todo dá mundo para fala do criar um mesmo personagem, jeito. né? Eu acho assim, até um pouco esquisito e chocante. Como a pessoa consegue fazer com que várias pessoas se comuniquem da mesma maneira? É surreal de esquisito. Não, não tem isso. A A gente gente cria respeita a personagem, né? personalidade. Quando a pessoa fala, ah, quero falar igual a você, eu falo, nunca vai conseguir. Você vai falar igual a você. É a potência feminina. Esse é o diferencial, digamos assim, nesse aspecto. De trabalhar a parte feminina disso, do empoderamento, de você acreditar no que você é. E o que você é o suficiente, é ótimo. Vai lapidar, vai melhorar, vai adequar a situação. É aquilo também, o arrumar antes é importante, o que você come. Eu, por exemplo, uma vez na Fiocruz, eu trabalhei lá, eu fui cobrir
abertura do ano em que a Anísia Trindade, que hoje é ministra da Saúde, estava entrando no cargo de presidente da Fiocruz, a primeira presidente depois de mais de 100 e poucos anos de instituição. Presidente mulher, a primeira. E aí, o que aconteceu? Eu estava toda arrumadinha para aparecer na live, tudo legal, fazendo a jornalista barra repórter. E aí, me ofereceram café, meu ponto fraco, que eu mais gosto. Aí, eu aceitei, né? E fui descer as escadas da Fiocruz, com Ah, câmera, um monte de coisa. O que aconteceu? posso Teve que pegar imaginar. um ângulo específico da roupa toda manchada. Então, eu digo, já pensa nisso, na roupa. Falo também, aconteceu comigo também. Numa apresentação na Fiocruz, uma vez, eu fui apresentar um prêmio. Duravam horas e horas e horas e horas. É o prêmio Medalha Carelli. E tinham personalidades da parte da saúde, da medicina, super importantes, pessoas mais velhas, que iam ser premiadas, que descobriram tratamentos únicos, brasileiros e etc., para doenças gravíssimas, uma coisa muito interessante. Só que demorava muito. Era antes da pandemia, um estúdio incrível, um lugar, um espaço, um salão bonito, com isolamento acústico, com as paredes todas acolchoadas, assim, e que tinham mais ou menos uns 10 aparelhos de ar-condicionado ali. Todos estavam com problema. Em Manguinhos, Rio de Janeiro. Rio 40 graus. Delícia. Ah. Só que eu estava com um vestido fininho e com um blazer. Eu tive alternativa. Eu não usei o blazer. Cabelo preso. O meu medo era assim, gente, eu não posso ter uma pressão baixa aqui, que vai dar tudo errado. É, Ia bebendo água e deu pra fazer, ficou ótimo, todo mundo gostou, elogiou, ficou muito bom. Porque é isso, a gente tem que pensar num plano confortável, A e B, pra solucionar o problema. Porque a pessoa que já fica nervosa, ela vai ter o nervosismo dela, o medo do olhar do outro, tudo que estamos falando, mas assim, tô com frio, tô com calor, tô com problema, tô com dor de barriga, tô manchada. Todo é. mundo tá olhando Feijão pra no mancha de dente. café. Feijão no dente é clássico, né? Mas ser quem ela é. Não sei se acontece de repente alguém levar um exemplo para você. Ai, Ale, olha, eu queria muito falar igual o fulano. E aí entra nesse ponto que você falou. Nem melhor, nem pior, nem igual, você vai é, explorar as suas competências e dar o melhor que você tem, né? Não dá pra gente querer se espelhar em outra pessoa porque ela tá usando ali o melhor que ela tem, né? E identificar isso na gente é um dificultador também que a gente tem, né? Por conta dessa falta toda que a gente tem de confiança e de sempre entender que o outro é melhor do que a gente, né? Poxa, eu super me preparei, mas o fulano falou melhor do que eu. Então, é todo um trabalho, né, para você chegar lá. E quando que você percebe que as coisas deram certo? Que a aluna está preparada, que a mentoria funcionou? Quando que você sente isso? Eu sinto e ela sente, porque quando ela manda essa prática, ela começa a lidar com isso aí de uma forma muito doída. As primeiras vezes que ela me envia o vídeo que ela grava na selfie, ou seja, ela se olha, tem até psicologia e Lacan, autor que fala disso. Ela tá se olhando no espelho, então é como se fosse isso. Ela está gravando, me mandando. Eu viro e falo assim: me dá uma nota de 0 a 10. E aí chegam alunas minhas que entregaram um vídeo normal e falam assim: 4. Falei: que isso? Qual o problema gravíssimo que a gente tem? Por que quatro, né? Você não entregou a mensagem? Eu falo: primeiro, nós somos mensageiras. O protagonismo ali não é seu, é da mensagem, é do conteúdo que você tem a passar. Diferente do curso que eu fiz, eu valorizo o conteúdo também. Então, tira o peso das suas costas, que você é a protagonista. Você não é. Protagonista é a mensagem. Aí a pessoa, que alívio. E aí entra nesse Adorei, adorei. ponto. Nossa, isso é libertador. Isso é Mas libertador. você é a mensageira. Se você falar bem ou não, você tá valorizando ou não sua mensagem. Isso é importante, Sim, claro. sim. E aí, pensando por esse âmbito, a gente começa a observar. Ela mesma vai percebendo e dando notas melhores. Porque eu passo um feedback muito específico. O que tem que melhorar? Vício de linguagem. O que tem que melhorar? Essa e essa parte. Ritmo, ênfase. E faço algo muito individual. Por exemplo, eu tive uma aluna que não melhorava a ênfase. Ela falava tudo no mesmo tom, do mesmo jeito.
E ela chegou no cargo de coordenação, ela precisava dar uma bronca numa pessoa, ela não conseguia. Não precisa ser grossa, mas também não dá pra ser a monja coin, entendeu? É. Não tem condição, tem que colocar uma certa ênfase. Aí eu olhei pra ela e falei: essa pessoa vai ser demitida da empresa e a culpa é sua. Ela ficou desesperada. Falei: você não consegue passar pra ela o quanto está ruim o que ela está fazendo. E ela não vai ter oportunidade de melhorar pra continuar. Você acha que a empresa vai manter alguém que está errando toda vez, o mesmo erro várias vezes? Não vai. É difícil. E aí ela pensou, o que eu mandei pra essa pessoa? Poesia pra ela ler. Com ênfase, igual aula de teatro. Interpretando, né? Eu nunca fiz isso pra ninguém. Eu tirei da cartola, da experiência com as outras alunas. Eu criei essa ideia, assim, veio bem da experiência mesmo. Não é algo que eu aprendi numa teoria. Foi algo que eu senti ali, passei e resolveu muito. Ela começou e comecei a pegar umas poesias também bem femininas. Rupi é uma autora que eu gosto muito. Eu acho que ela é indiana, que traz umas poesias bem duras, femininas, que tem sofrimento e tal. Eu falei, eu quero isso. Vai ler pra mim, vamos lá. E aí ela grava. Isso. E aí ela passa a colocar mais ênfase. Não só o treinamento básico. Tem aula de dicção com lápis na boca, a pessoa grava. Às vezes a filha participa. Tem uma aluna minha que a filha participa junto, de 10 anos. Faz. Eu falei, olha, tá melhor que você. Tá ganhando da gente. E aí, isso vai fazendo ela evoluir. Ela mesma aumenta essa nota dela ao longo do tempo. É muita prática. Eu falo, olha, você quer começar? Não é só um investimento financeiro, é de tempo, de vontade de fazer. Se você quiser, me dá a mão e a gente vai, assim. Teve uma aluna que eu duvidei muito de mim até. A gente sempre na corda bamba dessa síndrome da impostora. Porque eu tinha medo dela não conseguir melhorar. Ela fazia fonoaudióloga e terapia também. E não tinha muito tempo, às vezes não conseguia entregar tudo. E ela me indicou para várias oportunidades assim que terminou. A gente chorou em sala com a evolução dela. legal. É desse nível. Sai todo mundo chorando, é incrível, porque é individual, você fica muito próxima. Então a evolução ela mesma sente. Eu nem viro e falo, você evoluiu, ela já sabe. Ela recebe elogios no trabalho, porque a gente trabalha com temas específicos da vida dela. Acaba virando uma terapia, né, Ale? Assim, porque a gente mexe com muita coisa aqui dentro para entender o que está acontecendo, para entender os medos, as travas, né? Então você vai colocando muita coisa para fora. Eu nem digo dessa forma. Tenho até um material de apoio de uma psicóloga que trabalha só com mulheres, lá no nosso material da mentoria. Mas eu nem chamo dessa forma, porque muita gente eu falo, olha, é importante que você também faça uma terapia. Porque às vezes a pessoa está vivendo situações de sofrimento, de opressão no trabalho, e tá difícil. Vai além do meu. Uhum. Eu falo muito isso, que assim, eu não vou dar, por exemplo, uma aula de português, não vou dar uma terapia, não é exatamente esse ponto. É importante até trazer isso. Entendi. Mas eu sugiro às vezes para pessoas, será que não é interessante? Muitas já fazem até, porque são mulheres que já buscam esse autoconhecimento, saber um pouco mais, crescer nessas áreas. Ale, acho que eu vou te levar para casa comigo, porque eu tô precisando assim de uma mentoria A gente vai 24 fazer. horas, full time, porque assim, a gente fala muito de trabalho, mas não é só para o trabalho, né? A gente se Não. coloca ali o tempo todo, né, para família, para o nosso círculo, né, para a vida, né? E quem me disse isso uma vez foi minha sobrinha de 13 anos. Não estou explorando o trabalho dela, mas quando ela Jovem vai. aprendiz. Quando ela vai na minha casa, que ela gosta de ajudar na criação do conteúdo, etc., ela falou: você tem que falar da vida pessoal. Eu falei, como assim? Porque é pro profissional e pro pessoal. Uma vez uma aluna minha me falou que encontrou aquele gradiente, aquele radinho vermelho, Uhum. dela gravando, dela falando, e a mãe dela tava do fundo mandando ela calar a boca. Ela falou, acho que a minha trava veio daí. Pode ser. Assim, do nada ela achou isso, veio me falar. Então tem muito isso, tem algo emocional muito grande. Mas tem técnicas mesmo práticas. Tem dos dois, assim. E essa parte da sociedade, do meu trabalho com a ciência política e ciências sociais, também tem uma grande influência, porque muita coisa é construída socialmente. Uhum. A gente acredita que só serve para isso, ou que tem que fazer isso, ou que tem que dar conta por questões que nos fizeram acreditar. Tanto que todas acreditam parecido, não é à toa.
Eu não tenho dúvidas que você vai impactar muita gente ainda, vai ser um divisor de águas para muitas mulheres e que a gente possa contar com você para deslanchar, né, na carreira, na vida pessoal, na vida profissional. Muito obrigada. Tem alguma coisa que você esqueceu, que você quer pontuar para gente? Não, quero agradecer, foi muito bom. Foi muito, muito bom, muito bom. Agora eu entendi que a oratória não é só para mim, eu acho que é para todo mundo. Eu fiquei lembrando assim, de todas as mulheres que eu conheço, acho que é para todo mundo, Eu né? falo isso, começa a prestar atenção nos outros. Eu falo, gente, olha, eu vou ensinar um negócio bem errado aqui. Começa a prestar atenção no seu chefe, que você acha que ele é o máximo, que ele te humilha, ou que ele te olha com um olhar superior. Põe ele pra falar. Se não tem um né ali no meio, um vício de Ah, vai linguagem. ter tudo. Vai ter Aí dali tudo. você começa a reparar nos outros, aí você diminui o peso sobre você. É, Que você erra, mas o povo todo tá errando aí. é. Então a mensagem final é: Com certeza. seja você, né? Que a gente tem muito valor, E né? conheça quem você é, né? Como mulher, principalmente, como alguém que tá aí na sociedade para contribuir, para criar, para cuidar, para liderar, para capacitar outras pessoas, para errar, mas também ser julgada e dar a volta por cima. Porque eu falo isso. O medo do olhar do outro, do julgamento, é real, mas nós somos julgadas o tempo todo. Não é uma mentira. Então é lidar com isso, é diferente. Aprender a lidar, né? Isso. Muito obrigada, Ale, e parabéns. Parabéns pelo Obrigada. trabalho que você faz, parabéns pelo dia de hoje e que você continue aí transformando a vida e a carreira de tantas mulheres.